Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O manancial de hoje, do dia 5 de janeiro de 2025, foi inspirado na passagem bíblica que está em Colossenses 1, do versículo 9 ao 12. Vamos à leitura? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém, Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tua santa palavra. Lindos esses versículos, essa passagem, né? Vamos agora à leitura do manancial. E o título do manancial de hoje é Uma Vida Digna, da autora Peg Smith Fonseca. Na feira, ao pedir 1 quilo de peixe, o feirante coloca o peso de 1 quilo de um lado e depois o pedaço de peixe do outro. De tanta experiência, só precisa colocar um pouco a mais ou menos para chegar a 1 quilo. Quando Paulo escreve nas suas cartas que devemos andar ou viver de um modo digno, Colossenses 1 ao 10, Efésios 4, versículo 1 e Filipenses 1, versículo 27, o quadro é o dessa balança. De um lado está Cristo e tudo que ele nos ensinou, do outro, a nossa vida. Será que, na balança mais importante, sua vida reflete corretamente o caráter de Jesus? Seria apropriado dizer que sua vida caracteriza a verdadeira vida do cristão? Quando estou escrevendo, uso o dicionário de sinônimos para não repetir palavras. Para a palavra balança, por exemplo, encontrei os sinônimos equilíbrio e comparação. Comparando a vida cristã, pergunto a mim mesma: será que meu nome seria um sinônimo para cristão? Uma vida digna do Evangelho se expressa no mesmo estilo de vida de Jesus, de seu ensino. Isso não é legalismo, mas uma versão do reino dos céus aqui na terra. Neste ano, seria interessante fazer a seguinte pergunta sempre antes de dormir: será que andei de maneira digna hoje? Amém, Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial. E no nosso manancial, de 2025, vem sempre aqui ao lado 2 versículos bíblicos e para enfatizar, o que acabamos de ler. Abre aspas. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fecha aspas. Esse é o versículo para nós meditarmos sempre, no dia de hoje. E para sempre, não esquecermos da palavra do Senhor, guardar sempre no coração. E outro versículo aqui, que está em Jó, abre aspas, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade, fecha aspas. Essa aqui no caso do que Jó, que passou por todos aqueles sofrimentos na vida dele, e a esposa dele pedindo para ele abandonar o Deus dele, morrer, os amigos dele o abandonaram, sempre querendo apontar o dedo para ele, dizendo: você só pode ter feito alguma coisa errada, porque você está sofrendo muito, isso daí é castigo de Deus, As pessoas apontam muito ao invés de simplesmente orar pelo amigo, Que às vezes passa por alguma coisa difícil na vida, e os amigos de Jó estavam apontando para ele, ao invés de simplesmente orar. Fariam muito melhor se calassem e orassem. E Jó diz, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Porque Jó era um homem íntegro, temente a Deus, e aconteceu tudo aquilo com ele, por conta de Satanás ter falado: mas o Jó só te adora porque você dá as coisas para ele. E o Senhor permitiu que acontecesse as coisas de Jó para ver o que saía de dentro de Jó. E a adoração de Jó
continuava, apesar de tudo, né? Jó fez muitas perguntas a Deus, nenhuma foi respondida, mas nós sabemos o que aconteceu, né? Por que aconteceu. Quem ainda não leu o livro de Jó, indico a leitura do livro de Jó. E até hoje a história de Jó vem como exemplo, né? Na vida, a vida dele é tida como exemplo para que nós possamos seguir a mesma coisa, pois Jesus diz: na vida teremos tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu esse mundo, mesmo contendo com as tristezas, com as decepções, frustrações, com a maldade desse mundo, Jesus venceu esse mundo, Jesus venceu a morte. E nós também, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com Ele também venceremos esse mundo, venceremos a morte. Amém? E esse foi mais um anuncial do dia 5 de janeiro de 2025. Fiquem todos com a paz que excede todo entendimento. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite.